Pessoal, então, boa noite. Eu sou professor Fernando Amaral. Hoje a ideia é a gente falar dos contextos de aplicações de Big Data, Data Science e de BI. Então a gente vai falar de requisitos e critérios para soluções desse tipo, né? Ou seja, que contexto, o que a gente tem que observar quando a gente vai propor ou a gente vai atender demandas de empresas com relação a projetos, né, de Data Science, né? Então, quando eu falo de Data Science, estou falando assim de um termo amplo, né? Estou falando de BI, de Big Data, de Machine Learning, enfim, né? De um aspecto mais amplo. Essa aula hoje eu não vou apresentar nada, tá? Eu vou só explicar aqui, mas depois eu vou disponibilizar um material equivalente aqui para vocês. Vocês podem a qualquer momento aí me perguntar através do chat aqui, tá? A qualquer momento vocês podem ali digitar ali a pergunta e na medida do possível aqui eu vou respondendo. Então hoje, quando a gente chega em uma empresa, né, quando a gente é chamado para desenvolver um projeto de Data Science, existe sempre um problema a ser resolvido. Então, esse problema ele pode ser o mais diverso, né? Eu vou usar aqui como exemplo, normalmente, a questão de fraude, que é onde eu tenho a maioria dos projetos, né? Onde eu tenho, como consultor, usado mais Data Science. Então, você chega até a empresa e você tem um problema para resolver, uma demanda. E entre a recepção, né, entre você compreender o problema, né, e até você entregar a solução, existe um caminho muito longo, às vezes. Então, eu costumo dizer que existem projetos que não levam apenas meses, mas levam anos até para ser concluído. E nem sempre é possível você entregar essa solução, você resolver esse problema através de uma solução de Data Science. E é claro que quanto antes você identificar os problemas, os impedimentos, né, as questões técnicas ou humanas ou pessoais que podem dificultar o projeto, mais chance você tem de não estar desenvolvendo algo que vai ser uma pura perda de tempo e dinheiro, né? E mais chance você tem, claro, de chegar lá no final e entregar algo que entregue valor. Então, eu vou citar vários pontos que têm que ser observados, que deveriam ser sempre observados quando a gente fala desse tipo de projeto. Então, o primeiro ponto, assim, eu vou começar falando de algumas questões mais técnicas, depois a gente vai falar por algumas questões mais humanas e depois questões de negócio, né? Então, vamos começar por questões mais técnicas com relação à fonte de dados. Então, se você vai implementar uma solução Data Drive, uma solução orientada a dados, né, um projeto de Data Science, você obrigatoriamente vai precisar de dados para entregar esse projeto. E quais são as fontes desses dados, né? Então, geralmente se imagina que esses dados existam e que esses dados são acessíveis. Você vai conseguir coletar esses dados. E, às vezes, não é isso que acontece, né? Então, às vezes, você tem dados que sequer existem, né? Eu tive um projeto, por exemplo, até era uma empresa, era uma universidade, ela queria fazer um projeto cujo objetivo era reduzir a evasão, né? Então, era uma solução de machine learning, uma solução de classificação para reduzir evasão. Só que, olhando o cadastro, não existiam dados, né? Os alunos lá eram cadastrados com nome e CPF, né? Então, simplesmente não existiam dados. Existem projetos, por exemplo, geralmente instituições financeiras, seguradoras, que esses projetos estão em mainframes, né? São sistemas bastante antigos, cujo acesso a esses dados, a coleta desses dados pode ser muito difícil. Um drive para acessar esse tipo de dado
pode custar muito caro, né? A gente está falando de valores, às vezes, falando em 6 dígitos, né? Então, isso pode inviabilizar o projeto financeiramente. Outras vezes, a gente encontra, por exemplo, sistemas que foram gerados, eu não sei se alguém já teve experiência com isso, mas existem softwares que são geradores de aplicação. E esses geradores de aplicação, eles geram as colunas, o nome das tabelas das colunas, tudo com sequências, né? Então, vai ser a tabela TB001. Aí você chega, você tem um sistema lá com 10.000 tabelas, cada tabela com uma média de 10 a 20 atributos. Como que você vai fazer para identificar aonde está a informação que você precisa? Né? Às vezes até é possível, mas pode levar muito tempo. Né? Então, essa é uma questão importante. Né? Você ter acesso a esses dados, né? Esses dados estão disponíveis. Né? Um outro caso, às vezes, você tem uma solução que está na nuvem, né? Um RP, um sistema de gestão que está na nuvem, e simplesmente você não tem como coletar os dados. Então, são vários aspectos assim, que podem dificultar ou até impedir a fonte desses dados. A outra questão, esses dados, eles são documentados? Normalmente não. Né? Dificilmente você vai encontrar uma fonte de dados que exista um dicionário de dados, uma documentação desses dados. E aí você vai ter que fazer um trabalho de mineração. Né? A gente tem hoje sistemas de gestão que você vai ter lá 1.000, 2.000, até 10.000 tabelas. Né? Então, como que você vai encontrar a informação que você precisa dentro dessa montanha de metadados? Né? Então, você tem que considerar isso. Bom, supondo então que você identificou lá as fontes dos dados, os dados são acessíveis, você tem a ferramenta, você tem como identificar os dados, como que você vai extrair essa informação? Você tem uma ferramenta para capturar esses dados, né? Que tipo de ferramenta você vai usar, que tipo de software, de ferramenta você vai utilizar para extrair esses dados? Você vai ter que adquirir uma ferramenta, existe alguma ferramenta open source, a empresa já tem, porque você vai ter que usar algum produto, alguma técnica, algum drive para coletar esses dados. A outra questão é com relação à latência da produção da informação. A informação, né, a gente está falando de dados. Então, você extrai dados, processa, você gera informação e conhecimento. Né? Isso é a essência da ciência de dados. É você transformar a matéria-prima que é dados em informação e conhecimento. Só que a informação e o conhecimento ela tem um valor que está diretamente relacionado com o tempo. Então, eu falei ali, por exemplo, da questão da fraude. Se eu identificar uma transação fraudulenta em alguns minutos, essa informação ela tem alto valor, que eu posso, por exemplo, reverter o pagamento. Né? Então, um processo de compras, por exemplo, um processo de compras é um processo relativamente demorado. Se lá no início do processo eu identificar que a transação é fraudulenta, essa informação ela tem valor, porque eu posso reverter o processo. Agora, se me chegar a informação de que aquela compra é fraudulenta depois que já foi pago, que o produto já foi entregue, né, uma semana depois que o produto já foi entregue, provavelmente o valor dessa informação ele é muito menor do que se eu tivesse esses dados antes do pagamento, por exemplo, da compra. Então, você tem que observar a latência. Né? É possível você transformar a matéria-prima, né, o dado, em informação e conhecimento que agregue valor para a empresa em tempo hábil. Né? Então, você vai ter que avaliar o volume de dados, o tempo que você vai demorar para processar. Né? Você tem um processo de extração, de limpeza, de tratamento, você vai ter que aplicar alguma técnica, algum algoritmo para transformar isso em valor, e geralmente você não vai conseguir acessar a fonte de dados, por exemplo, em alguns horários, em horário de produção, de pico.